Saudamos todos os nossos prezados amigos do Diálogo Espírita. Uma orientação muito citada no meio espírita está contida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se de uma comunicação recebida mediunicamente em 1860 na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de uma entidade altamente evoluída. Disse ou escreveu ele: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Pois é em cima dessa exortação do Espírito Verdade, assim que ele se identificava, que nós vamos nos debruçar hoje para compreendermos que, afinal, de tão bela é essa exortação, que ela deveria ser adotada não só por todos os espíritas, como também pelas pessoas em geral. Amor e sabedoria é tudo que o espírito humano precisa para alçar voo em direção ao território infinito da paz e da felicidade, no perfeito concerto divino. Nós temos ainda no abraço fraterno, que nós ficamos devendo de outro programa, o caso da adolescente que deu a vida, literalmente, sua, para salvar a do irmãozinho de um incêndio. E ainda a resposta para a pergunta referente à inteligência, se isso é determinado pela genética ou existe algum outro fator que influencia, porque temos a dúvida de que o cérebro, as faculdades cerebrais, é que determinam o grau de inteligência das pessoas. Diálogo Espírita está no ar. Caros amigos, hoje no nosso tema livre, nós vamos conversar a respeito de uma frase do Espírito da Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, que é quando a mensagem do Espírito de Verdade vem nos alertarmos para os espíritas, né, amar-se e instruir-se. Então ele fala assim: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E é sobre esse tema que hoje a Rose e o Oscar nós iremos conversar aqui a respeito. Então, a respeito do amar, né? Como é que qual que é o entendimento de vocês quando o Espírito da Verdade traz essa mensagem para nós, né, no sentido de amarmos uns aos outros? Como é que é isso? Como é que vocês entendem isso? Homens ou mulheres primeiro? Mulheres, claro. Ele é tão gentil. Olhe, toda a mensagem do Evangelho de Jesus, renovada, né, relembrada, explicada, vista pela doutrina espírita, é uma mensagem de amor. Ela proclama que a humanidade só encontra a sua plenitude, a sua felicidade quando ama. Você pode até não se sentir amado, mas quando você desenvolve a sua capacidade de amar o próximo, quando você mentaliza as pessoas com amorosidade, como é que diz o Evangelho? Seus passos ficam leves, você paira acima. E a infelicidade, a solidão, a tristeza vão embora. Então a capacidade de amar é uma conquista humana que demandou milênios para ser adquirida. E, acima de tudo, aquele que ama, né, segundo a nossa própria experiência quando nos sentimos enamorados, as coisas são leves, a vida transcorre com alegria. Então, o amai-vos, este primeiro ensinamento, nos chama ao quê? A uma vida de plenitude, de alegria, não de martírio, não de autopunição, mas de felicidade, com aqueles a quem conseguimos amar, ainda que às vezes, infelizmente, não nos amem, né, na mesma intensidade. Oscar. Se nós formos pensar e lembrar também na questão do amor, nós temos que pensar na questão da evolução, que lá no início, lá ainda nos mundos primitivos ou nas encarnações passadas, provavelmente, nós ainda não tínhamos o entendimento do que é o amor, do que é o verdadeiro amor, que é o que Deus quer que todos nós saibamos na ponta da língua, né? E preguemos ao próximo. Isso tem muito a ver também na questão da instrução, que seria a segunda questão ali, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Então, à medida que você consegue a entender o que é o amor,
vem a questão da instrução, a questão da evolução. Não só a evolução intelectual, mas também a evolução moral. Porque à medida que você começa a ter um entendimento melhor do amor, você também começa a ter um entendimento melhor dessa parte moral, dessa parte evolutiva, que nós necessitamos e muito. Mas esse amor que o Cristo colocou para nós lá atrás, inclusive, ele falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É possível para nós hoje amar uns aos outros como ele nos amou? Estamos em aprendizado constante, isso é certeza. Né? Levamos alguns milênios para chegar aqui, né, em que temos um raciocínio desenvolvido já, mas temos um movimento, não apenas posições individuais de evolução moral, né? Um Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa, pessoas de destaque na sua vida pessoal, mas levamos milênios para chegar aqui em que a humanidade, apesar da violência, apesar da conturbação social, ela já se preocupa, por exemplo, em socorrer animais. Né? Sim. Já há movimentos sociais de proteção à vida. Há 100 anos atrás, um duelo na rua era coisa normal. Hoje, alguém ser morto no centro da nossa cidade causa comoção. Isso mostra o quê? Uma evolução moral. Então, a capacidade de amar, de alguma forma, de nos preocuparmos com o próximo, de traduzirmos esse sentimento interior em conduta, em ato, em determinação, ela mostra que houve uma evolução coletiva. Estamos despertando. Mas a amorosidade do Evangelho, eu acho que é um pouco a mais. Ela não é só um conselho para nós vivermos bem com a divindade, né? E cumprirmos nossos deveres espirituais. É como se fosse um atalho para a felicidade. Porque quando a gente ama, o sacrifício não pesa. O trabalho é leve. Mal comparando, né? Até porque às vezes o amor ele é muito apego a si mesmo no início, mas duas pessoas apaixonadas, gente, sobem morro de mãozinha dada, felizes, nem sentem. É porque o amor faz isso, torna as coisas leves. E aí a gente pode dizer então que esse amor, para a gente chegar a desenvolver esse amor do jeito que o Cristo colocou, do jeito que ele nos ensinou lá atrás, poderia nos dizer que então esse desenvolvimento começa no nosso seio familiar? Ali com aqueles que estão mais próximos de nós? Sim, sem dúvida. Desculpa. Porque nós sabemos que a questão da família, quem são que estão conosco encarnados? É aqueles que nós precisamos realmente desenvolver o amor. É aqueles que nós temos que aprender a amar. Esses são os primeiros que estão ao nosso lado no seio familiar. E você colocou uma coisa e esqueceu de mais uma questão do Evangelho também. Amar os vossos inimigos como a nós mesmos. E aí, como que fica? Obrigada. Esse é muito mais complicado. Muito mais complicado. E a questão desse de amar os inimigos também não é ter o mesmo sentimento Sim. que nós temos por aqueles a quem nós somos afetos. Mas é um exercício, acima de tudo, de um aprendizado moral que nós temos que desenvolver, que é a aceitação da diferença, é a aceitação do próximo, enfim, né? Ter para ele algo que gostaria que tivesse conosco também. Então, dar algo de bom para ele. Mas isso, como que a gente faz? É através do instruí-vos. Do aprendendo. Do aprendendo. É através da leitura sadia que nós temos, é através de você ter uma leitura que te traga bons resultados, te traga coisas boas para si, para ir agregando valores. Porque é através do agregar valores é que nós conseguimos cada vez mais burilar essa questão do amor. Que nós conseguimos entender. Porque o amor, acima de tudo, não é só amar, é entender o que ele significa. É isso que o Cristo quer, que nós entendamos o significado do amor e possamos praticá-lo da melhor forma possível. Você colocou família, né? Por que o amor começa na família, como você colocou? É um truque de Deus maravilhoso, da inteligência divina. Por quê? É um desenvolvimento natural, o sentimento do amor, daquele instinto de proteção, depois da emoção, né, de amar e ser amado, e por último o sentimento de amar, ainda que incondicionalmente ou sem exigir reciprocidade, sem a posse que é amor a si mesmo. Amor ao outro. Como é que se adquire isso aos poucos? A vida familiar é o maior instrumento de educação para esse amor, de desenvolvimento dele. Por quê? Você ama primeiro a si mesmo. Você busca o bem-estar para você, você quer as coisas boas para você. O homem primitivo, ele gosta do bem para si mesmo. Isso ainda é o mal, não é o bem. O bem exclusivo, né, para si mesmo. Entretanto, o que acontece com a prole?
Nasce o bebezinho, a coisa mais linda, orelhinha do papai, narizinho da mamãe, né? A mãozinha do vovô. Então ele é parecido com você. É mais fácil amar alguém inicialmente nesse processo lento de aprendizado milenar, em que o espírito evolui para a amorosidade total. É mais fácil ele começar a aprender a sair do amor a si mesmo para o amor a quem é parecido com ele. Então a vida nos ensina a fazer isso, nos prepara para isso. A família nos proporciona isso. Aquela união de interesses em prol da proteção da prole, do interesse comum de ajudar aqueles que são parecidos conosco. E a partir do amor, aqueles que são parecidos conosco, que ainda é um pouco de amor a si mesmo, nós saímos do egoísmo para o altruísmo e aprendemos a amar aquele que é diferente. E aí desenvolvemos o amor verdadeiro em sua plenitude. Porque aí a gente começa a estender esse amor aos outros membros da sociedade, todos aqueles que nos cercam. Né? E aí assim, então, um dia nós vamos conseguir então chegar a esse amor que o Cristo colocou para nós lá atrás, que é o amar uns aos outros, independente do que de ser uma pessoa mais próxima de nós, familiar ou não. Claro, porque amar o parecido, amar o semelhante, gente, o bandido ama, o malvado ama, né? O primitivo gosta, pelo menos. Amar o diferente é que é a nossa pedra de toque, o nosso teste para ver se já podemos nos dizer cristãos. E aí amar quem discorda de nós. E aí nós vamos ainda encontrar nas obras básicas, né, e principalmente ali no Livro dos Espíritos, várias situações em que os espíritos nos alertam, né, que ele coloca lá na questão 192. Cumpre ao espírito progredir em ciência e moral. E o que não é? A ciência é o instruir-vos, é você aprender. Sim. O moral é nós aprendermos a desenvolver este amor, os sentimentos mais puros do espírito. E Kardec, na questão 685, falando sobre a lei do trabalho, tem um trecho que ele diz assim: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Até porque a evolução intelectual faz o quê, né? A humanidade... Forma o indivíduo, né? Ele acrescenta muito em raciocínio, né? Em cognição lógico-matemática, em outras dimensões da intelectualidade que a ciência de hoje reconhece. Mas levou ao quê, por exemplo? O domínio da estrutura do átomo, uma grande conquista humana. Levou à bomba atômica. Não? Ou seja, foi deturpado, né? O domínio dos ares, né? Coitado do Santos Dumont, que não teve força para aguentar, né, o choque. Levou os bombardeios aéreos na guerra. Então, a evolução intelectual ela tem que ser instrumento da evolução moral. Sem um direcionamento ético e moral, a evolução intelectual ela leva a dar poder para usar contra o outro. Enquanto que a evolução moral possibilita a conquista dessas mesmas habilidades, desse conhecimento e desse poder para aperfeiçoar a relação social, que exige o quê? Um ganha-ganha. Que o outro também se beneficie das conquistas que nós conseguimos, para que todos possamos usufruir juntos. Então, o progresso, o Evangelho tem toda razão, o progresso tem que ser decorrente disso, do conhecimento, do desenvolvimento racional, que leva por uma determinação ética e moral a uma vivência social pacífica, respeitosa, de conquistas de desenvolvimento e apoio mútuo. Talvez o que faltou nesses dois itens que você mencionou da história foi o amor. Claro. Né? Porque ali houve toda a questão intelectual, né? A questão da ciência, uma coisa interessante, boa para a humanidade, mas na hora da execução faltou amor. Houve amor a si mesmo. Exatamente, o amor próprio. que é ruim. Se houvesse o amor à coletividade, teria sido diferente a utilização e tal, e seria um benefício um pouco diferente do que veio até nós. Né? E aí você toca num ponto, né, vocês colocaram aí, que o que falta é o amor. E a Rose comentou, né? O amar a si mesmo. Quando nós aprendemos a nos amarmos, ficará muito mais fácil, porque o Cristo falou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso. Então, primeiro nós temos que aprender a nos amar. E como que nós aprendemos também a nos amar?
pela instrução. E como Kardec coloca aqui, a instrução intelectual sim, porque é essa instrução que vai fazer a pessoa compreender o que é o certo e o que é errado. Isso. E ela vai discernir o que é o certo e o que é errado. Exatamente. Né? E a partir daí, então, ela começa a educar-se, né, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e no seu modo de viver. Ela começa a entender o porquê, o que significa o amar. Então agora eu tenho conhecimento. Então o amor para mim significa isso. Então eu começo a entender o valor dele, aonde eu posso ir, o que eu não posso fazer, o que é amor, o que deixa de ser amor. Então ela começa a entender sobre isso. Aí nós vamos encontrar ainda lá na questão 872, quando Kardec fala, na 872? Não, perdão, é na 917, quando Kardec fala a respeito do egoísmo. Aí ele vai dizer assim, ó, faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Ou seja, se nós nos empenhássemos em combater esse mal que ainda habita em nós, na sua raiz, que é o egoísmo, que a espiritualidade fala que é uma das maiores chagas da humanidade, se nós nos empenhássemos a combater esse egoísmo, da mesma proporção em que nós nos empenhamos em querer adquirir um conhecimento, a buscar o ensino superior, universitário, depois a pós-graduação, depois o mestrado, depois o doutorado, depois o pós-doutorado. E olha que nós nos empenhamos muito nessa busca do conhecimento. Tem que ter uma valorização das conquistas morais, né? É fundamental. O que acontece com a conquista intelectual? Ela nos leva a entender melhor o mundo. Mas a conquista moral, a capacidade de amar, ela se desenvolve de uma forma paralela. É uma sensibilização, é um outro tipo de inteligência, pelas classificações de hoje, que também se amplia, se direciona pelo raciocínio lógico, para ser bem utilizada, mas que depende do quê? Da sensibilização da criatura. Um dos instrumentos, né, da nossa evolução moral que nos sensibiliza ainda é passarmos por experiências difíceis que nos tornam mais solidários com a dor alheia. Essa é a finalidade, né, da luta do espinho na vida humana, nos tornar solidários. Então a capacidade de amar, ela cresce no homem à medida que ele sai de si mesmo e começa a enxergar no outro um igual, alguém com as mesmas necessidades que ele. E isso vai além do simples raciocínio e da aquisição intelectual. Exige uma sensibilização para o outro que a educação ajuda a abrir os olhos, a despertar, pelo menos que é o instruí-vos do ponto de vista moral. E aí é onde nós vemos também que hoje existem muitos cientistas, né, que passaram, que se diziam ateus e se passaram então a acreditar num ser superior, porque de tanto que eles estudaram, eles chegam à compreensão de que tem que existir algo por trás disso aqui. Né, Oscar? Sim, eles só não conseguem explicar ainda, porque a ciência ainda precisa de algo palpável para explicar, mas eles já sabem que existe um algo mais e eles estão em busca. Chegará um dia que eles vão conseguir explicar, provar, e aí a ciência se uniu à religião. E essa crença superior, ela permite o quê? Ela permite que você renuncie à sua satisfação imediata em prol de um ideal, né? Um ideal espiritual que traz a realização em comum. E aí é onde a gente pode entender também que as pessoas que vão tendo esta percepção, elas começam a olhar para si mesmo também. Sim. E a trabalhar o seu interior, a trabalhar ali, digamos assim, as suas mazelas, porque ele compreende que existe algo maior que o egoísmo dele, que o orgulho dele, e ele vai deixando de lado. Então essa seria a verdadeira instrução dentro do caminhar para o amai-vos, né? Vamos colocar assim. Para a plenitude. Para a plenitude. Né? Então, meus amigos, o assunto ele é vasto. Ele nos traz assim uma gama infinita para podermos conversar, para podermos falar a respeito. Porque a partir da instrução, os Espíritos deixam isso bem claro lá no Livro dos Espíritos,
que a partir da instrução, do conhecimento, a gente vai aprendendo a discernir o bem e o mal, e aí nós vamos evoluindo em moral. Nós vamos aprendendo a trabalhar os nossos sentimentos, os sentimentos mais puros da alma, e assim, então, vamos aprender a amar. Um e o outro nem sempre caminham juntos. Deveria, mas não acontece. O avanço intelectual, ele sempre vai caminhar na frente. Cabe a nós, que conhecemos o Evangelho do Cristo, procurar adiantar e procurar propagar essa questão do sentimento, da evolução moral e do amor. Segue o nosso programa. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. No dia 15 de janeiro, a casa da adolescente de 16 anos, Jaqueline Andrade, onde ela morava com a família, foi totalmente consumida por um incêndio. E nessa ocasião, ela já estava fora do ambiente, estava a salvo, mas acabou adentrando as chamas para salvar a vida do irmão de 4 anos que tinha ficado preso no interior da moradia. A Jaqueline teve 60% do corpo queimado, permaneceu 2 meses internada, primeiro na UTI, mas já havia até saído da UTI, até que no dia 18 de março ela acabou falecendo, na decorrência de uma parada cardiorrespiratória, consequência de uma infecção hospitalar que ela contraiu. Nessa entrevista em que ela concedeu à televisão, quando ela estava fora da UTI, ela foi perguntada se ela repetiria o gesto, se ela faria tudo de novo. E ela disse que sim. E instada a responder sobre se seria capaz de dar a vida pelo irmão, o que ela realmente acabou fazendo, se efetivou, ela também confirmou. E espontaneamente, sem que se perguntasse, ela acrescentou que faria isso por qualquer pessoa. Então, nosso abraço fraterno da semana, este reconhecimento por essa atitude dessa menina de 16 anos, verdadeira heroína, pelo que ela fez, e aqui do ponto de vista da doutrina espírita, a gente pode ter esse olhar de compreensão, de entendimento de que talvez ela tivesse realmente, fosse o anjo guardião, o espírito protetor deste menino, ainda que ambos encarnados. Normalmente a gente fala em espíritos protetores desencarnados em relação aos encarnados. Mas, de qualquer forma, esse a mais, esse plus a mais, ela dizer que seria capaz de prontamente dar a vida por qualquer pessoa, é um diferencial muito interessante, muito importante. Claro que raríssimas pessoas seriam capazes de ter um gesto dessa natureza. E não se condena essa imensa maioria, a nosso ver, na nossa perspectiva, daqueles que não seriam capazes de fazer. Afinal de contas, é o instinto de sobrevivência, de conservação, etc. Mas ela é diferente. Ela é diferente porque ela, apesar de desencarnada, naturalmente continua existindo. Então, a nossa homenagem, a nossa oração para que esse espírito receba todo o amparo, toda a assistência, todo o apoio no mundo espiritual por tudo que ela, numa tão curta existência, deixando-nos uma lição assim tão preciosa. Nosso abraço a todos vocês também e até a próxima semana. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos mandaram a seguinte questão.
A inteligência depende do cérebro e da genética. Instigante, não é? Nós temos que pensar, quando pensamos em inteligência, em corpo físico, em manifestação da mente, que seria mais o pensamento e a memória e a experiência do próprio espírito, nós temos que relembrar primeiro da forma de quase inteligência mais rudimentar que nós temos, que é a instintiva. Como é que nós adquirimos o instinto, que é cego, que nos guia, né, nas reações involuntárias até? Através do processo milenar de evolução do nosso princípio espiritual, em que uma espécie de inteligência rudimentar foi repetindo experiências e incorporando automaticamente essa aprendizagem ao longo dos milênios à sua memória do espírito. Isso se incorporou, isso desenvolveu o nosso próprio organismo físico, com certeza. A nossa bagagem genética, ela reflete esse processo evolutivo. Quando nós reencarnamos, inclusive, nós recapitulamos no início da formação do embrião as diversas fases evolutivas que o nosso próprio espírito já venceu. Somos primeiro um formato da ameba, o formato do óvulo. Depois temos o formato de um girino, de um peixe. Adquirimos razoavelmente o formato de um réptil nas conformações do embrião das mesmas espécies, até chegarmos à nossa conquista atual, que é a forma humana. Todo esse acervo de experiências passadas foram adquiridos por nós mesmos e permanecem conosco. Somos os herdeiros daquilo que já vencemos, daquilo que já ultrapassamos em fases evolutivas. A nossa inteligência atual, ela é, porém, manifesta, arquivada, aquisição da nossa alma, do nosso espírito. Está na nossa mente. Tudo aquilo que nós aprendemos nessas milhares de reencarnações, em processos até inferiores à nossa situação, anteriores à nossa situação humana, fica conosco, se arquiva em nós. Mas nosso organismo físico também é uma conquista e que nos possibilita a manifestação dessas experiências. Portanto, quando nós falamos se a inteligência é uma questão física ou uma questão espiritual, se ela é apenas genética, nós temos que refletir, até com os pesquisadores atuais, que muitas vezes duas pessoas que são gêmeos idênticos, reencarnados em corpos fisicamente similares, elas têm níveis diferentes de intelectualidade, de compreensão da vida, de cognição intelecto-matemática. O conceito de inteligência atual, inclusive, é diferente. Ele abrange as diversas dimensões da conquista humana nas áreas sociais, nas áreas emocionais, na área artística. A inteligência não é apenas mais o raciocínio lógico. E o que são essas manifestações, se não conquistas da alma? Alguns pesquisadores dizem, inclusive, entre eles Viktor Frankl, que nós partilhamos, num certo sentido, a inteligência ou a dimensão biológica, psicológica e social com alguns animais superiores, mas que o ser humano tem uma inteligência diferenciada, que é a inteligência noética ou espiritual, que lhe permite a liberdade, a responsabilidade, o autodirecionamento e um sentimento de conexão com o objetivo maior da vida, que o distinguem das espécies inferiores. Portanto, quando nós pensamos se a inteligência é genética ou herdada, nós temos que reconhecer que nós construímos esse organismo biológico que nós temos em nosso processo evolutivo de milhares de anos, que necessitamos de um cérebro em condições de saúde, de equilíbrio, de nutrição adequada, de estímulo do meio, de experiências adequadas para que a inteligência se manifeste. Mas ao reencarnarmos, nós somos o retrato daquilo que conquistamos em nós, herdeiros da nossa dimensão espiritual. E a nossa inteligência só pode se manifestar, mesmo num organismo muito aquinhoado fisicamente, até o limite das conquistas espirituais que nós mesmos já fizemos. Portanto, a inteligência para se manifestar depende de um corpo saudável, mas ela é fruto da nossa conquista espiritual, é patrimônio da alma, do espírito. Fiquem conosco, permaneçam.